Bom dia, irmãos, tudo bem? Tô aqui com a incrível missão que foi me dada pelo pastor Rodrigo para trazer um pouquinho o que esse ano de 2020 significou para mim, né? Eu falo que Deus, eu vejo que Deus tem agido muito nas nossas vidas, trazendo muitas coisas para nos alertar, para nos trazer de volta algumas coisas que estão se perdendo na nossa vida, né? Mas o ponto principal que gritou para mim aí durante esse ano foi esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Nós somos obrigados a perder o convívio social, a perder toda a rotina, finais de semana, nossa vida, até mesmo na nossa comunidade, né? Fomos desviados de um momento que a gente não estava preparado. Isso assustou um pouco a princípio, falando: Deus, por que o senhor está fazendo isso? Qual que é o motivo, né? Qual que é a visão que o senhor tem para me trazer sobre isso? E eu acho que para todos, né? E aí, tendo em vista a missão da pregação, né? O que 2020 trouxe para mim, né? Que Deus está sob o controle de tudo. Isso, sem sombra de dúvida, eu tenho absoluta certeza hoje. Por quê, né? Comecei a olhar de uma forma assim mais atenciosa para dentro da minha casa, para dentro do que a gente vive no cotidiano. E o que trouxe para mim? Trouxe uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, mas para mim Deus mostrou o seguinte: que eu precisava do fundo do meu coração olhar para dentro da minha família, olhar para o cuidado para a minha família, sabe? Hoje em dia a gente olha ao nosso redor, né? A gente tem uma visão deturpada do que é família, de uma visão deturpada do que é viver em comunhão, sabe? Dentro da minha própria casa me chamou muita atenção o seguinte ponto, né? O que eu estava fazendo como cristão, pai, marido, pela minha família. Tudo aquilo que, pelas minhas mentorias com o pastor, pela minha vida, embora seja iniciante como cristão, o que ela tenha, o que estava refletindo na minha vida familiar. Então eu comecei a refletir muito sobre isso e me deparei com um trecho da Bíblia, né, de acordo com a Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: se alguém que não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Sabe? Esse trecho me chamou, né? Esse trecho é de Timóteo 5:8. Me chamou muito a atenção. De que nada adiantava eu seguir tudo aquilo que eu tinha aprendido nas minhas mentorias com o pastor, na minha vida como cristão, se eu não trouxesse isso para dentro da minha casa. Se eu não trouxesse essa prática, esses ensinamentos que eu tenho recebido e com muita graça que Deus tem me dado para dentro da minha casa, sabe?
Comecei a olhar, comecei a perceber que nós simplesmente, nesse início do período da pandemia, a gente era uma família que se ama muito, isso sem sombra de dúvida, mas porém a gente não tinha prática e não trazia isso para dentro de casa, a palavra de Deus. Isso me incomodou muito porque trazia alguns pontos de conflito, algumas coisas que me incomodavam, e começou a me doer, principalmente no que tange o que as minhas filhas veem, no que a gente conversa dentro de casa, no que a gente discute sobre os assuntos do dia a dia, né? E a gente sabe que o mal está nos circundando constantemente. E a maior prova disso começa lá atrás, né? Quando a serpente seduziu a primeira família do mundo, Adão e Eva, né? Ele trouxe uma visão de que eles teriam a liberdade, eles teriam a facilidade, eles teriam a própria decisão, que eles não precisariam conviver sobre uma aliança, e o que eles fizessem seria o correto, seria o que faria bem a eles. E aí a maior prova disso foi que eles foram contemplados com a morte, né? Por quê? Porque eles contrariaram a vontade de Deus. Eles simplesmente tomaram como livre-arbítrio a decisão sobre as suas vidas, comeram do fruto proibido, e isso trouxe pra gente várias consequências. E aí eu fico pensando, poxa, Deus já mostrou isso lá atrás. Ele ainda trouxe teu filho à terra, reencarnou, conviveu entre os homens, sabe? Trouxe o seu ensinamento através das palavras dele. E muitas vezes ele foi subjugado, foi discriminado, e até mesmo pela sua conduta foi condenado à morte. E com tudo isso a gente se para pensar, né? Foi condenado à morte, ele veio para quê aqui? Para quê? Para tirar a gente do pecado que a nossa primeira família exerceu sobre nós. Deus se mostrou tão misericordioso que pôs o filho dele no nosso convívio para poder nos trazer de volta ao nosso Pai. E aí, né, eu paro para pensar no que a gente vem vivido nos dias de hoje, né? Nós somos libertos, Jesus pagou os nossos pecados para nós nos conectarmos junto a Deus. Deus se fez misericordioso, nos trazendo de volta ao seu convívio, né? E o mundo hoje se mostra como uma serpente de antigamente. Por quê? Porque sempre nós estamos sendo trazidos à tentação que Adão e Eva viveu no passado.
somos trazidos por redes sociais que nos contaminam, somos trazidos por propagandas de televisão, por séries, por programas, aonde deturpam muito o conceito de família, o conceito de liberdade de expressão, o conceito de ser cristão, né? Tem me assustado muito, embora, como todos sabem, eu sou novo na fé. No momento que eu me decidi me converter a ser cristão, surgiram muitas e muitas dúvidas na minha cabeça com relação principalmente se isso seria o certo, né? Mas Deus tem me mostrado sem sombra de dúvidas as maravilhas que Ele tem proporcionado na nossa vida e os alertas que Ele tem me dado com relação a isso. Fez-me passar nesse momento de pandemia, voltando a esse contexto, que eu achava que ser pai, ser chefe de família, era ser uma pessoa que fosse um provedor de recursos, desse um conforto e trouxesse tudo de bom e do melhor que o mundo pode oferecer pra gente. Mas aí tá a questão, a grande questão. Não é isso o suficiente. Me assustei com o que eu vi dentro da minha casa, me assustei com as demandas que surgiram dentro da minha casa, vivi momentos que me fizeram pensar aonde estava errando, mas Deus, com toda a sua misericórdia, trouxe assim grandes pontos. Confesso a vocês que alguns deles eu tive que levar ao nosso pastor para poder tentar um melhor entendimento disso. E eu entendo que eu cometi uma falha com relação à minha família. Eu não trouxe Deus para dentro da minha família. Eu achava que simplesmente aos domingos nós acordávamos as meninas para elas participarem do encontro das adolescentes às 9 horas da manhã, e logo na sequência a gente participar da celebração de todos os domingos, nós estaríamos fartos da palavra do Senhor e seria o suficiente para a gente ter a essência. Só que eu via que esses momentos, assim, no domingo, na segunda, estavam caminhando bem. Mas com o passar do tempo, a única pessoa que estava se enchendo da palavra era eu. Por quê? Por conta da mentoria, por conta das reuniões com o grupo, que é a Rosana, minha esposa, o Rossini e a Cida. A gente continuava se alimentando da palavra, mas e as minhas filhas? O que eu estava fazendo por elas? O que eu estava tendo de subsídio, dando subsídio para ela, para ajudá-las com relação a isso? E isso me assustou, porque eu comecei a olhar um pouco para a Bíblia, e encontrei um outro trecho, tá, de Provérbios 14:12, pela Nova Versão, que diz isso: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olhei para tudo isso e me assustei de verdade. Porque existem muitas coisas no mundo que nos mostram uma visão um pouco diferente, um pouco
distante do que é a vida como cristão, né? E na verdade, esse trecho da Bíblia me traz o quê? Tem muita coisa que parece ser o correto, parece ser o que Deus planeja pra gente, o que Deus tem desenhado pra gente, o que Deus tem nos abençoado, mas muitas vezes é o espírito do maligno que tem trazido isso de uma forma para nos desviar, para a gente não conseguir acompanhar, não trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa, sabe? Esse mundo virtual, principalmente redes sociais, principalmente que os nossos filhos usam muito e consomem assim de forma demasiada isso, deturbam muito o que é a essência, né? A essência de uma família, a essência de ser cristão, né? E foi aí que eu decidi buscar algumas orientações com o Rodrigo, decidi começar a tentar pôr em prática dentro da minha casa, não só nós acordarmos no domingo de manhã, olharmos para as nossas filhas, temos a palavra, sermos abençoados com as palavras e depois simplesmente seguimos nossa vida. Então, eu busquei algumas orientações, confesso de verdade a vocês que ainda está em fase de implantação dentro da minha casa, porque são mudanças que a gente não está habituado, e toda mudança que a gente não tem hábito gera um desconforto. A hora que a gente sai da nossa zona de conforto, gera esse grande desconforto. Mas o que é uma zona de conforto perto do que Deus pode nos abençoar, perto do que Deus pode fazer sobre as nossas vidas, entendeu? E eu tenho conversado muito com a minha esposa de uma maneira de querer trazer isso para dentro de casa. E isso eu confesso para vocês, tem muita gente que olha para isso, olha para quando a gente se dispõe a um ministério dentro da igreja e acha que é muito cansativo, acha que é muito doloroso ter que se disponibilizar. Não vejam isso como um ponto negativo. Está sendo desgastante, beleza, mas o maior ministério que vocês têm que exercer é dentro da casa de vocês. Esse é o grande X da questão. Primeiro, nós temos que cuidar dos nossos. Como o próprio trecho da Bíblia diz, né? É aquela coisa de Timóteo 5,8, que diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Então, eu acho que o ministério começa dentro da nossa casa. O ministério começa com a nossa responsabilidade como chefe de família, como pai, né? E esse é uma grande questão que a gente está começando a trabalhar dentro da minha casa aqui, de trazer um modelo, uma maneira que a gente consiga atrair os nossos filhos, que a gente consiga conversar abertamente, fazer com que eles entendam a palavra e realmente implantar um ministério dentro da nossa casa, tá? Eu fiquei questionando, fiquei imaginando e até questionei o nosso pastor o que seria ideal, como que eu deveria agir com os meus filhos, com as minhas filhas, quer dizer, como que eu deveria trazer isso de uma forma natural, de uma forma pura, de uma forma que despertasse o interesse, principalmente que eu tenho duas adolescentes dentro de casa, sabe?
É, e é muito conflitante, porque o nosso entendimento da palavra é interpretação, a gente consegue ter isso, mas na cabeça de um adolescente se torna um pouco moroso, se torna um pouco cansativo, da maneira que a gente traz aí num modelo conceitual de culto dentro de casa, né? Então, nós imaginamos algumas coisas aqui para dentro de casa. A primeira delas é saber o que elas pensam sobre tudo isso. O que elas queriam discutir sobre tudo isso. De como seria interessante a que a gente discutisse dentro de casa a palavra de Deus. Entendeu? Então, no primeiro momento, nós pensamos aqui em trazer um filme que aborde um tema cristão de uma maneira mais branda, mais suave, e aí provocar uma discussão após esse filme. Outra maneira, que foi sugerida até pelo Rodrigo, foi de nós abordarmos uma música, como o Rodrigo sempre abordou também, música do nosso cotidiano, trazendo rastros da palavra de Deus dentro dessas músicas. Eu tenho buscado muito isso. Então, o que eu vejo? Eu acho que não tem fórmula mágica, tem fórmula de como os seus filhos entendem tudo isso. Tem forma de como a gente pode tratar e conduzir tudo isso. Tem forma de como a gente pode melhorar isso dentro da nossa casa, tá? Então, uma coisa é certa, né? Esse momento que tem despertado muito dentro de casa, a gente está procurando trazer isso muito forte, muito estruturado, para que a gente crie uma cadência dentro da nossa residência. Eu acho que é a única maneira da gente blindar os nossos filhos, cuidar da nossa família e trazer Deus sobre o centro de tudo, tendo em vista que Ele proporcionou esse momento através da pandemia, que talvez acho que se não fosse nesse momento não teria despertado essa visão em mim, entendeu? Então eu acho que é um ponto que desperta a mim. Eu acho que tem incomodado muito, e eu tenho buscado muito trazer isso para dentro da minha casa, trazer Deus como centro de tudo, trazer Deus como o Senhor da nossa família, trazer, e eu ser o responsável por tudo isso, tendo em vista que a Bíblia já nos diz, né, que o homem é o que tem que trazer isso para dentro da nossa casa. Então, e que fica a dica, né? Hoje o mundo está muito deturpado, tem muita serpente nos circundando, tem muita serpente querendo desviar o caminho dos nossos filhos, tem muita serpente querendo trazer alguma maldade e tirando a gente da nossa vida de cristão. Então, irmãos, eu espero do fundo do meu coração que, embora assim, em termos de conteúdo, a minha palavra a vocês não tenha sido tão rica com relação à palavra de Deus, mas é que Deus tem falado no meu coração tudo isso que eu tô passando para vocês. E realmente, eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do que Deus tocou no meu coração nesse período de pandemia, nesse ano que está muito atípico para todo mundo e que tem nos tornado mais vulneráveis a alguns pontos, mas mais fortes com relação à palavra de Deus, porque tem nos dado mais tempo para estar com Ele.
A gente só não tem se a gente não quiser. Então, eu gostaria do fundo mesmo dizer que, ao contrário do que os economistas, empresários, que alegam que esse ano de 2020 foi péssimo e etc., aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, Deus trouxe a gente por um momento que a gente jamais acho que conseguiria viver naquela vida rotineira, naquela vida tóxica que a gente estava vivendo, aquele momento junto de nossa família. Então Deus tem mostrado, pelo menos a mim, que a gente precisa cuidar da nossa família, que esse é o futuro, que esse é o que Deus planeja para como nós, e é isso que Deus quer, que a gente simplesmente restabeleça a sua aliança com Ele. E é com muita alegria, com muita felicidade que eu compartilho esse momento com vocês. É uma coisa que demorei para elaborar, confesso a vocês, mas tem saído de forma tão natural, tão sem script, que eu fico feliz em saber que Deus tem habitado o meu coração, eu fico feliz em saber que eu esteja conseguindo passar um ponto do que Ele está dando de recado para mim. E eu espero que Ele, com as minhas palavras, Ele desperte em vocês também esse ponto que gritou muito ao meu coração. E é com isso que eu agradeço, e eu gostaria de fazer uma oração para que todos entendessem um pouco o que Deus quis transmitir através das minhas palavras a vocês. Vamos lá? Querido Deus, nosso Pai, obrigado por me proporcionar esse momento. Obrigado, Pai, por despertar todos os pontos que eu tive nesse momento de pregação. Espero que eu tenha conseguido tocar a palavra e o coração dos meus irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus, Pai, agradeço. Amém. Tchau, irmãos. Obrigado. Até a próxima. Olá, pessoal. Bom dia. Espero que Deus tenha tocado ao seu coração, que você esteve atento aí àquilo que Deus veio trazer como mensagem para nós nesse dia, e que Deus esteja abençoando a gente entender o nosso papel, a nossa caminhada como família, como pais, como mães, filhos, né? Gostaria de orar com você. Senhor Deus, ó Pai querido, abençoa a cada família, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a todos aqueles, ó Pai, que caminham, ó Pai, buscando cada vez mais ser melhores, mas muitas das vezes acabam buscando caminhos diferentes. Mas o que nós queremos, ó Pai, é que o Senhor venha nos ensinar, assim como tem ensinado a cada um na caminhada. Abençoe, ó Pai, que Teu Santo Espírito venha nos visitar dia após dia, abençoando a nossa caminhada. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que você tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gostaria de dar a bênção. Por isso eu peço que você estende sua mão, como aquele que não tem nada a oferecer, mas muito a receber. E depois, de uma forma simbólica, como se estivesse recebendo ao coração toda a mensagem, tudo aquilo que o Senhor Jesus vem a nos ensinar hoje. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, abençoando na caminhada, abençoando em todas as áreas da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, sozinho a gente até vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Tamo junto. Uma boa semana. Tchau, tchau.